texto de hoje vai ser em Atos, capítulo 1, do verso 6 a 11. E diz assim o texto: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Meus irmãos, recentemente, depois de muitas recomendações, eu finalmente comecei a assistir The Chosen. Muita gente estava falando comigo dessa série. Confesso que é um pouco difícil conciliar o seminário, o trabalho, a família. Vocês não sabem, meu tio está o tempo todo em casa, ele virando para mim: papai, vou ficar com um C aqui. Então, eu raramente tenho um momento que eu consigo ver alguma coisa. Então, eu e a Ana, estrategicamente, conseguimos assistir junto com ele. Ou como ele chamava, não era The Chosen, era o filme do Jesus. E eu confesso, que série, meus irmãos, que série excelente. Muita gente havia falado dela para mim, ainda não tinha parado para ver. Eu confesso que eu estava ignorando um pouco. Para mim, aquilo foi um trabalho muito bem feito. Para quem não sabe, The Chosen é uma série que eles narram os acontecimentos bíblicos em relação a Jesus. Eles narram os acontecimentos dos evangelhos, mas eles fazem isso de uma forma muito bem feita. E eu ouço dizer que até hoje, para mim, ou não só para mim, mas eu ouso dizer que aquela série foi a melhor representação cenográfica feita de Jesus até hoje. Eu acho que não teve um paralelo. Isso se deve ao esforço que aquela produção teve, que a série teve, de mostrar Jesus como um mestre cativante. Eles se esforçaram muito para mostrar um mestre cativante, um Jesus próximo de nós. Normalmente, o que a gente vê nos outros filmes e séries, na verdade, é a representação de um Jesus distante e frio. Um Deus que parece fisicamente com um homem, mas que não se fez homem. Muitas vezes a imagem que a gente tem nesses outros filmes é de um homem divino, e não de um Deus que esvaziou a si mesmo e andou entre nós. Essa é muitas vezes a perspectiva que a gente tinha dos outros filmes. Aquela imagem do homem divino, e não do Deus homem. Mas essa série, ela conseguiu magistralmente apresentar a ideia de um Deus que se fez homem. E enquanto eu assisti essa série, meio que isso me virou uma chave. A ideia de que um dia eu vou conhecer Jesus, ela ganhou um novo tom para mim. Porque eu fiquei com uma nova perspectiva de quem era esse Jesus. Eu não sei dizer porquê ou como isso mudou. Mas eu nunca tinha conseguido formular muito bem a ideia na minha mente do Deus homem. Eu sempre tive bem forte aquela imagem do homem divino. E parece que ali na série eu finalmente pude compreender o peso dessa verdade, o peso da verdade que é um Deus que andou entre nós, um Deus que desceu, que se esvaziou. Essa palavra é muito forte, ela acompanha muitos pontos na teologia. Na verdade, ela foi ponto de discussão nos primeiros concílios, de como Deus se fez homem, o que isso significava. Mas outra verdade também, enquanto eu vi essa série, ganhou um outro peso para mim. O fato de que Cristo subiu aos céus. E eu só vou conhecê-lo, eu só vou estar junto desse Deus que se fez homem, que andou fisicamente entre nós, que de fato teve um corpo físico, e de fato tem um corpo físico. Eu só vou conhecê-lo genuinamente, pessoalmente, quando ele voltar. Meus irmãos, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia depois de sua morte. Andou entre os seus discípulos e subiu aos céus. Ele fisicamente saiu do nosso meio. Mas ele nos prometeu que no fim dessa história, no fim da nossa história, ele vai voltar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O autor do livro de Atos, como muitos aqui já devem saber, é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. O livro dos Atos dos Apóstolos é como se fosse uma continuação do seu livro anterior. E como uma boa continuação, assim como a gente vê em muitas séries, ele faz uma recapitulação do que aconteceu antes. Ele conta os últimos detalhes, os últimos escritos do seu livro do Evangelho segundo ele escreveu,
Porém, aqui ele expande esses detalhes e fornece algumas informações a mais. O nosso texto ele está exatamente dentro dessa espécie de recapitulação. Está dentro desse resumo do final do seu último livro. Os acontecimentos aqui narrados são os últimos momentos de Jesus com seus discípulos antes de sua ascensão. No versículo 6, nós vemos claramente os discípulos de Jesus perguntando sobre quando será o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel. Esse questionamento aponta para o fato de como os discípulos ainda estavam pensando no reino de Deus como algo dessa terra. A expectativa deles, de certa forma, ainda se limitava ao governo físico, terreno e político de Israel. Eles ainda não conseguiam separar e entender que Cristo havia vindo para algo além. Eles ainda estavam focados na questão física de Israel. Afinal, Israel estava há muito tempo sob domínio de outros povos. Eles haviam sido dominados pelos babilônicos, eles haviam sido dominados depois pelos persas, pela Grécia, e agora eles estavam sob o domínio de Roma. Assim, naquela época, a esperança da vinda do Messias era de que ele fosse um libertador político. Era assim que o povo pensava. Era assim que qualquer judeu daquela época, se você perguntasse acerca de um Messias, era assim que qualquer um ia pensar. Um libertador político. Mas esse não era o caso. Jesus responde a pergunta dos discípulos dizendo que não cabia a eles conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus destaca que aquela informação não era algo que eles devessem saber. Porém, o objetivo da resposta de Jesus aqui não era reprovar os seus discípulos, mas sim ensiná-los. Kistemark, comentando sobre esse texto, ele afirma o seguinte: Jesus ensina aos discípulos a evitarem investigações sobre os tempos desconhecidos e as épocas futuras. Em contraste com os profetas do Antigo Testamento, que vasculham o horizonte do tempo e prediziam o futuro, os apóstolos do Novo Testamento são testemunhas da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Eles falam do tempo presente. Em suma, os discípulos testificam o passado, a saber, a vida de Cristo, em vez de profetizarem acerca do futuro. Compreendemos assim que o papel dos apóstolos não era predizer o futuro, mas sim testemunhar da obra feita por Cristo Jesus. O papel dos apóstolos não era saber qual era a data da vinda do Senhor ou o que aconteceria até lá, mas eles tinham o papel de testemunhar quem foi Cristo, o que Cristo havia feito e toda a sua obra ao mundo. Jesus continua sua resposta e diz o seguinte aos seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos haviam perguntado algo que eles não precisavam saber, mas aqui Jesus diz de fato que eles precisavam saber. Primeira coisa que eles precisavam saber era a promessa de que o Espírito Santo desceria sobre eles, e o segundo, a ordem de que eles testemunhariam acerca de Jesus, não somente em Jerusalém ou na Judéia, mas também em Samaria, uma região de mestiços, a qual os judeus daquela época odiavam. Ali eles também testemunhariam, e não parariam ali, eles também testemunhariam a todos os povos, a todos os outros povos. Os judeus daquela época, eles desprezavam os outros povos e os consideravam inferiores e indignos de se aproximarem de Deus. Afinal, eles eram o povo da aliança. E todo aquele povo que os circundava era indigno, era um povo que era contra Deus, era um povo impuro, a qual eles não podiam nem tocar. Mas o que vemos aqui é que no texto é Jesus ordenando que os discípulos caminhassem em uma direção oposta a essa ideia. A mensagem da salvação não era estrita a somente os judeus, mas essa mensagem alcançaria a todos os povos. Este versículo é considerado por muitos autores como o versículo-chave do livro de Atos, pois aqui Lucas apresenta o tema central de todo o livro. Aqui ele procura demonstrar que é a intenção de Deus que o seu reino inclua uma população de crentes retirado de entre judeus e gentios. Aquela mensagem não era mais exclusivamente para o povo judeu, mas ela alcançaria a todos. E essa era a intenção de Lucas, em todo o seu livro, demonstrar essa verdade, a progressão do Evangelho, saindo de Jerusalém, caminhando em direção à Judéia, posteriormente a Samaria e depois indo para todo o mundo. A mensagem sai de Jerusalém e caminha até Roma, centro do mundo naquela época. Agora, o que a gente vê aqui no versículo 9 é que Jesus, após ter dito essas coisas, ele é elevado às alturas, à vista dos seus discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e naquele momento Cristo se ausentava,
fisicamente da humanidade. Em João 16:7, Jesus havia informado a necessidade de que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse. E esse era o momento. Cristo estava indo diante dos olhos de seus discípulos. De fato, essa era uma cena fantástica. Não é à toa que os discípulos estavam estáticos, olhando fixamente aquela cena, olhando fixamente aquele momento em que Cristo era assunto aos céus e passava a desaparecer diante dos olhos dele. E naquele momento, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Os anjos não apareceram para repreender os discípulos, mas para revelar e relembrá-los de que Jesus há de voltar. Não era mais o tempo de ficar parados olhando para o céu. A mensagem era simples: sim, Jesus voltará em glória, mas enquanto isso, é hora de trabalharmos para cumprir a grande comissão. E assim os discípulos o fizeram. Meus irmãos, precisamos ter em mente que a promessa do retorno de Cristo tem um papel central na nossa fé. A nossa esperança é direcionada à verdade de que Cristo vai voltar. Sim, meus irmãos, nós cremos que um dia os céus vão se abrir e nós veremos Cristo, o Deus Filho, descendo do meio do céu para nos buscar. E nós cremos nisso. E nós cremos que nós o veremos da mesma forma que ele subiu. Essa é a nossa esperança futura. Mas e hoje, no presente? Enquanto esse dia não chega, o que nós faremos? Sim, nós sabemos que o nosso Senhor há de voltar. Mas e agora? Quais fatos dessa verdade têm impacto sobre a nossa vida? Como a verdade de que Cristo há de voltar dos céus se relaciona com a minha vida hoje? É isso que nós passaremos a abordar nessa tarde. O primeiro impacto do qual essa verdade tem sobre as nossas vidas é o fato de que estamos aguardando Jesus, é o fato de que se estamos aguardando Jesus voltar fisicamente, isso significa que atualmente estamos privados da sua presença física entre nós. Essa é uma afirmação muito forte, meus irmãos. Se de fato nós aguardamos que Cristo há de voltar em carne, isso significa que nesse momento ele não está em carne aqui. Isso significa que ele está oculto de nós. Eu preciso que vocês caminhem junto comigo para compreender este fato e as suas aplicações na nossa vida. Quando olhamos para o texto, vemos isso claramente. Jesus ressuscitou em um corpo físico. Houveram aqueles que tentaram afirmar que Jesus havia retornado em um corpo espiritual, os pré-gnósticos, eles achavam que toda a matéria era imunda e profana, então eles queriam desvincular a ideia de que Jesus havia de fato vindo em carne, então eles queriam trazer a ideia de que era simplesmente uma visão, era um espírito, mas não, meus irmãos, Jesus veio num corpo físico, ele foi muito enfático em demonstrar em que havia ressuscitado fisicamente, ele se alimentou diante dos seus discípulos, ele partiu o pão e se permitiu ser tocado pelos seus discípulos. Ele fez essas coisas diante de muitas testemunhas. Ele retornou em um corpo material. Jesus ressuscitou em um corpo físico e material. Então esse corpo físico e material foi assunto aos céus e desapareceu à vista de todos. Ele se ausentou fisicamente de nós, meus irmãos. E esse é um ponto importante para a nossa fé, e que muitas vezes é desprezado, muitas vezes não tem a nossa atenção, o fato de que Cristo não está mais fisicamente aqui. O teólogo Horton, em sua teologia sistemática, comentando sobre esse assunto, diz o seguinte: a igreja, ao minimizar a importância da ausência de Cristo em carne, procurou vários modos de substituição, por meio de um imperador, de um papa, estátuas como, por exemplo, a estátua de Maria com o menino Jesus, ou a estátua de Jesus crucificado, ou um elaborado sistema de equipamentos eclesiásticos para fazer o corpo de Cristo presente ao ressoar de um sino. A igreja, na sua história, ignorando o fato de que Cristo não estava mais fisicamente, ignorando os impactos dessa verdade, procurou substituir a presença física de Jesus por outros elementos análogos à Bíblia, por outros elementos distantes da verdade das Escrituras. Quando ignoramos a ausência da presença física de Jesus e a substituímos essa presença por qualquer outra coisa, esvaziamos a nossa esperança do seu retorno. Apenas quando levamos a sério a ausência real do Cristo em carne, poderemos apreciar a importância da escatologia. Meus irmãos, você consegue perceber isso? Somente quando nós levarmos a sério a ideia de que Cristo não está mais fisicamente entre nós,
nós vamos desejar e ansiar pelo seu retorno, pela sua presença física entre nós, novamente. Vai ter até um clima, né? Pregar sobre escatologia no meio desses trovões. Mas ainda existe outro ponto significativo na partida física de Jesus, meus irmãos. Nós não fomos abandonados. De fato, ele não está mais fisicamente entre nós. Mas nós não fomos abandonados. A nossa própria sorte, não estamos sozinhos. Apesar de Cristo não estar entre nós em carne, ele ainda se faz presente aqui. Em João 16, do verso 8 ao 9, Jesus diz o seguinte: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e juízo. Cristo não nos deixou órfãos. O Deus Filho andou entre nós, foi assunto aos céus, e então nos enviou o Espírito Santo como aquele que agora media a presença de Cristo por meio da pregação e dos sacramentos. Meus irmãos, nós não estamos só. Cristo enviou o seu Santo Espírito para nós. E agora, por meio da palavra e do sacramento, nós temos o nosso contato com Cristo firme e forte. O Espírito Santo é aquele que nos confere poder. Sim, meus irmãos, um poder sobrenatural. Sim, nós presbiterianos acreditamos no poder do Espírito Santo. Sim, de fato, o Espírito Santo nos confere poder. Mas esse poder não é um poder para fazermos o que bem entendermos, como se fosse semideuses de uma mitologia qualquer. Não, meus irmãos, não é esse tipo de poder que recebemos, não é o poder de fazer as coisas do nosso bel prazer, de fazer coisas flutuarem ou levitarem, ou fazer coisas fantásticas simplesmente para mostrar que somos poderosos. Não é disso que a Bíblia está falando, não é disso que Jesus está falando quando ele fala que o Espírito Santo nos infundirá poder. Não, meus irmãos, mas Jesus disse que receberíamos poder e então seríamos testemunhas em todo o mundo. Este poder é o que nos capacita a pregar o Evangelho a todos os povos, pois somente o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, nós recebemos poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para testemunhar de Cristo a todo lugar, a toda criatura, a todos, meus irmãos. Mas isso não é somente uma promessa. Essa questão do poder, de que receberemos poder do Espírito Santo, de que Deus enviaria o Espírito Santo sobre nós, não é simplesmente uma promessa, mas é também uma ordenança. Nós recebemos o poder para fazer isso, para pregarmos o Evangelho. Então confiemos na palavra de Jesus e não hesitemos. Cristo, por meio do seu Santo Espírito, nos infundiu o poder para pregarmos o Evangelho e também nós somos convocados a isso. Se você tem medo, meus irmãos, de pregar, lembre-se que você recebeu o poder do Espírito Santo. Não é na sua força. Confie e pregue o Evangelho, pois o Espírito Santo é poderoso para fazer isso através de você. Se você tem vergonha de pregar o Evangelho, lembre-se que o Espírito Santo te encheu de poder para vencer essa vergonha. Pregue o Evangelho. Se você tem preguiça, lembre-se, o Espírito Santo te encheu de poder para vencer a preguiça. Pregue o Evangelho. Se você não se acha capaz de fazer isso, tudo bem, meu irmão, é verdade. Ninguém o é. Ninguém aqui é capaz de pregar o Evangelho por si só. Você, de fato, pode não ser capaz, mas o Espírito Santo é. Então, confie nas palavras de Jesus, confie no poder do Espírito Santo. Preguem o Evangelho, nós somos chamados a pregar o Evangelho, não porque somos fortes, não porque somos capazes, não porque somos melhores do que os outros, não porque temos um intelecto superior, não é nada disso. Nós fazemos isso porque recebemos poder do Espírito Santo para fazer isso. Esse é o ponto. Irmãos, precisamos ter firmes em nossa mente que apesar do Cristo ressurreto ter subido aos céus e a sua presença física nos ter sido ocultada, ele ainda assim enviou o seu Santo Espírito para nos consolar e manifestar Cristo entre nós. Porém, meus irmãos, não podemos esquecer que, embora Cristo esteja verdadeiramente presente aqui e agora, por meio da palavra e dos sacramentos, a doutrina da ascensão nos mantém ansiando pelo seu retorno em carne no fim da história. Meus irmãos, precisamos ter firme em nossa mente que, apesar de nós estarmos convivendo por meio do Santo Espírito com o nosso Cristo, com o nosso Salvador, nós ainda ansiamos pelo dia em que Ele há de abrir os céus e voltar para nos resgatar. Outro impacto da volta futura de Jesus é o fato de que esta notícia deve ser anunciada a todos quanto for possível. Todos precisam saber disso.
Esta não é uma informação que deve ficar restrita ao ambiente da igreja. Todos precisam ser comunicados de que Cristo há de voltar. Logo no versículo 6, vemos os discípulos perguntando acerca da restauração física do reino de Israel. Eles estavam preocupados exclusivamente com o reino de Israel. Nós entendemos que esse era o pensamento comum de um judeu do primeiro século. Mas esses discípulos, eles não eram judeus regulares. Eles eram discípulos de Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles já haviam visto Jesus pregar para uma mulher samaritana. Haviam visto Jesus curar uma mulher cirofenícia. E já haviam ouvido Jesus falar constantemente sobre o tempo em que a mensagem alcançaria os outros povos. Então, o que nos deixa surpresos aqui nesse texto é o fato de que os discípulos ainda estavam se perguntando se a obra final da restauração era exclusivamente para Israel. À primeira vista, nós podemos ser críticos com eles e nos sentimos superiores, pois de fato nós temos o entendimento de que essa obra se estende a todos os povos. Hoje nós sabemos que aquela obra, que a obra salvadora de Jesus não é exclusivamente para o povo de Israel, mas ela se expande para todo mundo. Porém, meus irmãos, precisamos ser honestos em relação a isso e notar que nós mesmos, por muitas vezes, a semelhança dos discípulos, tratamos a doutrina da escatologia como algo de importância exclusiva para o ambiente eclesiástico, para o ambiente da igreja. Ignorando o fato de que a volta de Jesus Cristo há de impactar não somente a igreja, mas todo o universo, todo o mundo. Ela não é uma volta exclusiva para nós, mas ela é uma volta que vai ser ostensiva. A volta de Jesus será ostensiva. Todos verão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Este será um dia maravilhoso, mas também será um dia terrível. E isso não é só sobre a igreja, isso é sobre toda a criação. De fato, um dia Cristo há de vir, e isso é verdade sobre toda a criação. Jesus, em sua resposta aos discípulos, relembrou que o reino de Deus se estenderá a todas as nações. Ele disse que os discípulos seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, mas também não pararia por ali. Eles iriam testemunhar em Samaria e até os confins da terra. Os discípulos precisariam abandonar os seus preconceitos e então passar a anunciar as boas novas a todos os povos. Sem exceção, pois no final da história Jesus voltará e a sua obra de restauração não será exclusivamente para Israel, mas a sua obra alcançará os seus eleitos, que estão espalhados por todas as nações e em todo o mundo. Meus irmãos, isso não mudou, isso permanece verdade até hoje. Quando Jesus voltar, ele vai resgatar todos os seus filhos, mas atualmente, meus irmãos, nem todos os seus filhos já têm os seus nomes arrolados como membros de uma igreja cristã. Jesus também não disse que nós agora está tudo bem, que nós já podemos parar de pregar o evangelho, que todos aqueles que deveriam ser salvos já estão salvos. Em nenhum momento Jesus deu essa ordem. Ele ainda está resgatando os seus filhos e nós não sabemos quem são. Ele nos chama a participar dessa maravilhosa tarefa, a tarefa de pregar e de anunciar que um dia ele vai voltar. A mensagem de que Jesus vai voltar, ela não serve somente para consolar a sua igreja, ela também tem um papel fora da sua igreja, que é de confrontar os pecadores e levá-los ao arrependimento. E no poder do Espírito Santo, nós devemos anunciar a notícia de sua volta futura a todos os povos. A mensagem é essa: nós estávamos mortos em nossos pecados, sem esperança. Jesus veio e morreu em nosso lugar, nos imputou a sua justiça e levou sobre si o nosso pecado. Mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e assim nos deu nova vida. Então, diante de seus discípulos, subiu aos céus, mas também a obra não se encerrou ali. Ele prometeu voltar, e essa é a nossa esperança, e essa é a verdade que anunciamos a todo mundo. Jesus é de voltar. Essa não é a única notícia, ela faz parte de um conjunto de notícias que falam acerca da nossa salvação, que falam acerca da obra completa de Jesus para conosco. Sim, Jesus é de voltar, e aí sim a sua obra estará completa. Sim, aqueles a quem ele salvar, nesse dia estarão salvos, mas nós somos chamados a anunciar essa mensagem com convicção, com devoção, confiante no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Nós não fomos chamados, meus irmãos, a selecionar para quem nós vamos anunciar as boas novas, inferindo que determinadas pessoas nunca aceitariam aquela mensagem, ou que elas provavelmente não são eleitas, considerando o tipo de vida que elas possuem. Não, meus irmãos, nós não fomos chamados a distinguir entre pessoas, mas a anunciar o Evangelho a todas elas.
Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós olhamos pela nossa própria interpretação e achamos que fulano nunca vai se converter, ou achamos que ciclano não merece ouvir aquela mensagem, ou simplesmente achamos que aquela pessoa nunca vai acreditar pela imundície que a pessoa vive, ou pelo tipo de vida que ela vive, simplesmente porque, pelos nossos próprios pressupostos, achamos que ninguém vai ser salvo. Mas, meus irmãos, precisamos ser honestos. Quem de nós estaria aqui se não fosse pela mão salvadora de Cristo Jesus? Nós não estamos aqui porque nós tínhamos a tendência de sermos salvos. Nós estamos aqui porque Cristo escolheu nos salvar. Sempre ouvimos a acusação recorrente de que nós que acreditamos na eleição defendemos uma acepção de pessoa. Mas não, meus irmãos. É o contrário. Aqueles que não creem na eleição, de certa forma, é que defendem uma acepção de pessoa, porque eles acreditam que somente as pessoas que tinham, em algum momento do seu coração, uma predisposição para aceitar a Cristo, é que vão ser salvos, e aí, mediante isso, Deus elege essas pessoas. Não, Deus elegeu as pessoas por motivos desconhecidos a nós, e nós não sabemos quem são esses eleitos do Senhor. Nós olhamos o mundo aí fora e não sabemos distinguir, não tem um sinal na vida dessa pessoa que diz que ela é eleita, não tem um sinal, não tem uma revelação que vai nos fazer olhar e dizer quem são os eleitos ou não, porque Deus não nos chamou para ver entre eleitos e não eleitos, mas Deus nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura, confiando no poder do Espírito Santo, porque pelo poder do Espírito Santo, Ele vai salvar os seus. E a nossa grande maravilha é poder participar disso. A nossa grande oportunidade é porque Ele escolheu nós para sermos os meios pelo qual Ele vai salvar as pessoas. É uma grande honra poder professar e pregar o Evangelho. A nossa dedicação é com as Escrituras, porque a nossa argumentação não vai ser capaz. Mas Cristo, por meio do poder do Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, nós precisamos ter convicção nessa verdade. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem vai crer ou quem não vai crer. Então não importa o que a pessoa faz, não importa o tipo de vida que ela tem, pregue o Evangelho. Deus não te chamou para interpretar quem é salvo ou quem não é. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Olhe para aquele que está ao seu lado e pregue o Evangelho para ele. Aquele seu amigo de trabalho que tem a vida mais imunda do que pode se ter. Pregue o Evangelho para ele, porque Jesus veio para resgatar esses. Ele faz esse milagre. Ele faz isso em nós, então nós temos que crer que Ele salva. Nós temos que confiar na mensagem que Ele deixou para nós. Nós temos que confiar no poder do Espírito Santo. Pregue o Evangelho. Assim como os discípulos, nós também devemos abrir mão de nossos preconceitos e confiar nas palavras de Jesus, pois Ele vai voltar para resgatar os seus filhos. Mas nem todos já estão reunidos à Igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, anunciem ao mundo que Jesus há de voltar. E Ele, por meio do seu Santo Espírito, trará os seus eleitos. Porque Ele não falha e nenhum dos seus há de se perder. Nós fomos chamados a confiar na palavra de Deus e a pregar esse Evangelho. Outra maneira pelo qual a volta futura de Cristo se relaciona com o meu dia a dia é o fato de que não nos compete saber quando Ele vai voltar. Os discípulos queriam saber quando Ele cumpriria a promessa de restauração final, mas Jesus respondeu que isso pertence ao Pai. Não cabe aos discípulos e a ninguém mais saber quando será o dia do Senhor. Jesus não diz em nenhum lugar quando Ele há de retornar. A única informação que precisamos saber é que Ele há de voltar. A única coisa que nós precisamos saber acerca disso é que um dia Ele há de voltar. E nós devemos confiar nessa verdade. Porém, meus irmãos, apesar disso, na história da humanidade, na história recente, nos últimos 2000 anos, houveram muitos que não creram. Existem filmes falando sobre isso, livros, ficções falando sobre essa data. Existem teorias que foram criadas acerca da data de retorno de Cristo. E eu que sou da década de 90, já ouvi Nostradamus, já ouvi falar de 2000, acho que eu já testemunhei uns 5 apocalipses, pelo menos ali, que falharam e foram frustrados. E que Jesus ainda não havia voltado. Seitas foram fundadas em torno da data de retorno de Jesus. E estima-se que o grande físico Isaac Newton gastou mais de 30 anos da vida dele calculando qual seria a data de retorno de Cristo. Mas essa é uma das tarefas mais inúteis que poderíamos nos envolver a fazer. Jesus foi claro.
Não nos compete saber. E isso pertence ao Pai. Essa informação ela não está escondida em um código secreto na Bíblia, muito menos escrito nas estrelas do céu. Elas não são interpretáveis na nossa ciência. Essa informação está com o Pai e ponto. Só Ele sabe e só Ele precisa saber. Nós não precisamos saber quando Ele há de voltar. O que nós precisamos saber é que Ele virá e isso ocorrerá repentinamente. Jesus, em Mateus 24, do verso 39 ao 42, diz que assim será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Tem 2 pontos que precisamos destacar aqui sobre essa verdade. Primeiro, nós não sabemos quando Ele virá. Então nós devemos viver como se Ele fosse voltar hoje, pois assim como não podemos garantir que Ele voltará nos próximos 1000 anos, também não podemos garantir que Ele não voltará no fim dessa noite. Então devemos viver em eterna vigilância, prontos para partirmos com Cristo. Vocês lembram da última das 10 pragas, a qual Deus havia enviado a morte aos primogênitos dos egípcios? Ali Israel celebrou a sua primeira Páscoa e eles tinham um mandamento. Eles tinham que cumprir algumas ordenanças, e uma dessas ordenanças é que eles tinham que se alimentar com o cajado na mão e prontos para partirem, como se eles fossem partir a qualquer momento. Aquilo permanece verdade para nós hoje também. Nós devemos viver a nossa vida prontos para partir, porque Cristo pode voltar a qualquer instante. Portanto, meus irmãos, não nos apeguemos a essa terra. Essa terra é sedutora, a vida média é sedutora. Muitas vezes nós podemos nos apegar a essa terra na esperança de conquistar os nossos sonhos, de um casamento, de ter nossos filhos, de ter nossa casa. Meus irmãos, não se apeguem a essa terra. Se apeguem ao fato de que Cristo há de voltar. Confiem nessa promessa e estejam prontos para partir. Nós somos peregrinos e não pertencemos a esse lugar. Mas precisamos destacar um segundo ponto. É que enquanto Jesus não vier, devemos viver a nossa vida normalmente. Parece que eu estou entrando em contradição. Eu acabei de falar que nós devemos viver prontos para partir, e agora eu venho e falo que nós devemos viver a nossa vida normalmente. É certo, meus irmãos, que Cristo há de vir repentinamente. É certo também que Ele nos ordenou que devemos viver prontos para esse dia. E sim, nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse lugar, nós somos peregrinos. Mas foi aqui, foi nessa vida, que Jesus nos chamou para servir. Jesus disse lá em Mateus, 2 estarão no campo trabalhando, um será levado e outro ficará. O que será levado estará trabalhando, o que ficará estará trabalhando. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. As 2 estarão trabalhando. Nós não fomos chamados para viver uma vida monástica, afastada da vida comum, como aqueles que olham para o céu e não trabalham, não fazem mais nada, simplesmente esperando o momento da vinda do Senhor, ficam inertes e preguiçosos, parados em algum lugar. O que nós fazemos aqui tem peso eterno, meus irmãos. A nossa vida aqui é importante. Sim, de fato, nós devemos estar esperando o dia da vinda do Senhor, mas isso não é uma desculpa para simplesmente nos afastarmos do mundo, nos afastarmos das pessoas e nos afastarmos das nossas obrigações a qual Cristo nos chamou. Nós damos testemunho de Cristo aqui nessa terra, vivendo a nossa vida de forma regular, vivendo a nossa vida, trabalhando com dedicação, fazendo as coisas que são concernentes aos filhos de Deus, vivendo de forma santa. Quando os 2 anjos apareceram aos discípulos e perguntaram por que eles estavam olhando para as alturas, a intenção deles parece ser de trazê-los de volta à ação. É como se eles dissessem, sim, Jesus subiu, mas Ele também voltará em glória. Enquanto isso, é hora de trabalhar para cumprir a grande comissão. Vamos, meus irmãos, sigam adiante. Essa mensagem continua válida para nós. Sim, Jesus voltará, mas enquanto isso não acontecer, continuemos a trabalhar. Existe um grande erro em nós simplesmente ficarmos parados olhando para o céu, estáticos diante da verdade de que Cristo vai voltar.
O objetivo dessa promessa não é que nós parássemos de trabalhar, não é que nós parássemos de fazer essas coisas, não é que nós parássemos de viver, mas é que nós vivêssemos na confiança da salvação eterna, é que nós vivêssemos na confiança de que um dia Ele há de voltar, é que nós vivêssemos vigilantes em demonstrar o amor de Cristo, em pregar o amor de Cristo e anunciar o quanto nós podemos, porque essa vida é iminente, mas nós não sabemos quando, mas nós devemos confiar nela. Meus irmãos, nós temos a nossa esperança firmada na volta de Jesus. E sim, ansiamos por estar com Ele pessoalmente. Como eu disse na introdução, o ponto alto da série do The Chosen foi fazer uma interpretação de um Jesus como um mestre cativante. E que, de fato, nós sabemos que Ele é um mestre cativante. Mas como qualquer representação humana de algo divino, aquilo é só sombra. É sombra do que é eterno. Não representa de maneira fiel. Falta muito para ser quem Cristo é. Mas, meu irmão, se aquela sombra é tão encantadora como nós temos acompanhado, isso faz nos refletir o quão cativante, o quão agradável, o quão tremendo, o quão maravilhoso é o nosso Salvador. Imaginem como será quando estivermos frente a frente com aquele que andou entre nós e nos salvou. O mestre mais cativante de todos, aquele que nos resgatou com as mãos furadas, aquele que conhecia os nossos pecados e ainda assim não hesitou por um momento em nos salvar. Aquele que nos abraçou quando ainda estávamos sujos na lama do pecado, quando ainda éramos como leprosos, imundos, com feridas purulentas. Ele ainda assim nos salvou, nos abraçou, nos lavou do pecado e nos livrou da morte. Quão maravilhoso será o dia em que nós estivermos diante do nosso Senhor e Salvador. Sim, meus irmãos, Jesus não está mais aqui fisicamente, Ele não está aqui em carne. Nós aguardamos ansiosos por esse dia. Mas por meio do Santo Espírito e através dos sacramentos e da palavra de Deus, vivemos unidos a Ele. E como isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós podemos confiar na presença dEle, mas vivemos ansiosos pelo dia que Ele voltar. E enquanto aguardamos com ansiedade esse dia, quando aguardamos ansiosamente o seu retorno, anunciamos a toda criatura no poder do Espírito Santo a notícia maravilhosa de que Ele há de voltar. Enquanto nós estamos aguardando, nós anunciamos, nós falamos, nós professamos. Cristo há de voltar. Um dia Ele há de abrir os céus e há de entrar aqui e há de nos resgatar. E mesmo sem saber quando isso acontecerá, vivemos a nossa vida regular, prontos para esse grande dia, prontos esperando o dia do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por estarmos aqui cultuando entre irmãos. Nós te agradecemos pela tua obra, pela tua salvação, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e pela maneira como um dia o Senhor nos alcançou. Mas principalmente, nós agradecemos pela promessa de que um dia o Senhor há de voltar. Eu quero te pedir, ó Pai, que tu firmes em nosso coração essa esperança, que nós olhemos todo dia para o alto na certeza de que o Senhor está vivo, que enquanto nós vivemos nas nossas vidas, nós não nos esqueçamos da salvação que veio do alto, que nós não nos esqueçamos da obra de Cristo, Pai, e que possamos anunciá-la aos nossos amigos, aqueles que amamos, aqueles que cruzarem o nosso caminho, Senhor. Que o Senhor faça a tua obra por meio dessa tua igreja, Senhor, que nós sejamos arautos da notícia de que Cristo vai voltar. Em nome de Jesus. Amém.